o pensamento da infância me parece que é um pensamento que te chama ao deslocamento, ao estar diante dessa impossibilidade, dessa alteridade. E aí, Walter Coan e outros e outras, né, vão trabalhando com a infância como o lugar do brincante, da experimentação, né? Isso que a Sula colocou ali, não vi, Sula. Eu vi só a boca mexer. Do olhar, né? Do olhar curioso. Do olhar curioso. Então, aí, a partir disso, quer dizer, considerando isso, por que não pensar associar o pensamento da desconstrução a um pensamento da escola, não de uma escola no sentido de uma tradição fixa, universalizante, homogeneizadora, de uma tradição que tão cara que quem mexe nela nos perturba e a gente quer aniquilar, né? Mas um pensamento da escola que estaria associado a um pensamento da alteridade, de um estar diante do outro. Trazer aqui, né, é uma tentativa de introdução mesmo, a partir do que a gente leu também no texto, de pensar esse tema do módulo, né, ações interdisciplinares, associado a um fazer educativo inventivo e inclusivo, uma invenção que é pensada na dimensão do impossível. O ato educativo, nesse sentido, né, sempre partiria de uma cegueira, de uma impossibilidade, de um não saber e de uma hospitalidade ao que chega, uma hospitalidade, um acolhimento à diferença do outro. Realmente, Sabrina, acho que é uma luta da categoria docente a gente ter esses espaços de planejamento colaborativo, né? A Thaís, na semana passada, trouxe a defesa de pensar a escola pela ótica de um ensino colaborativo, para que educação inclusiva precisa passar, é inerente ao ensino colaborativo entre docentes da educação especial, minimamente com os docentes ali de referência da turma, né? É um tempo que a gente reconhece que não existe na maioria das escolas, nem públicas e muito menos privadas, né? Que onde nas privadas muitas das vezes vem até um plano de curso pronto, né? Vem até uma cobrança de você dar conta daquele cronograma certinho de que foi planejado, como se você fosse apenas um técnico aplicador. E a gente vem vivenciando isso no contexto da educação de maneira geral, quando a gente olha para a BNCC, com aqueles códigos e não sei se vocês têm sido interpeladas nas redes sociais de vocês com projetos e planos e materiais prontos, né? Tem sido produzido muito material pronto, que eu seja contra também, mas assim, contra no sentido de um recurso, mas tem vindo muito naquela ótica de olhar para o professor e para a professora como aplicador de algo que é pensado por outros. Muitas das vezes, os atos educativos estão mais associados a uma tentativa de reprodução de uma perspectiva tradicional do que da invenção, do que da confissão da impossibilidade, do que de reconhecer as marcas da invisibilidade no cotidiano escolar. E aí o outro tópico, né, assim, nesse sentido, é tentar admitir o ato educativo também como uma obra, como, né, uma obra de arte, um trabalho da invenção, uma obra poética, de olhar para o ato educativo também como algo que surge de um ponto cego, que surge do desconhecido. E aí é que está. Pensar o ato educativo como resposta a um chamado, né? Não como simples reprodução de algo que é anterior até ao nosso nascimento, até ao nosso encontro com a escola, algo anterior ao nosso encontro com a escola como educadores, como educadoras, mas de pensar o ato educativo como resposta a um chamado, a uma inspiração que abre a responsabilidade de dar às alteridades que apelam. As alteridades apelam. Alguém aqui trouxe isso na roda inaugural, né? Uma das nossas convidadas trouxe isso como uma das marcas, né, do curso na primeira edição, que era a questão do olhar, né? E eu
penso que é uma escuta e um olhar a esses apelos, a esses chamados que nos interpelam o tempo todo no cotidiano escolar. E como que nós temos pensado a resposta a eles. Pensando aqui na temática do curso e desse módulo, né, especificamente, estou apostando num movimento de um responder que passa pela construção coletiva, interdisciplinar, transdisciplinar, entre as equipes, das disciplinas, das séries, das equipes, né, de docentes, de educadores, não só docentes, né, mas o quanto que essas crianças, né, eu estou falando criança porque eu trabalho com criança e não com adolescente, mas, enfim, o quanto que os estudantes com deficiência, com transtornos, e eu estou falando especificamente delas porque é o tema do curso, mas assim, a gente está sendo interpelado por vários apelos de vários lugares. Mas pensando especificamente na educação inclusiva, de pensar um ato educativo inclusivo, o quanto que nos mobiliza a pensar para além da docência, mas também outros educadores que atuam na escola, né? A Andréia, que não pôde estar aqui hoje porque é aniversário da mãe, ela é uma técnica em educação do CAP, né? E quem estava aqui semana passada viu o quanto que ela está envolvida nesse processo de inclusão, de movimento à inclusão desse estudante que a Sula também lembrou agora, que está no 6º ano, né? Que ainda não esteve, ainda não acompanhou as aulas de Sula. Né, o quanto que outros educadores não docentes do cotidiano escolar precisam estar ali também pensando essas respostas diante dos apelos. E aí os apelos são inúmeros, né? O ensino de Libras, né? Docentes e colegas que consigam se comunicar comigo, apesar da surdez, ou apesar da cegueira, que se coloque numa postura de sensibilidade e empatia quando me desorganizo e começo a gritar em sala de aula e a correr para todos os lados, e às vezes eu atropelo alguém, e às vezes eu quebro uma garrafa que está no meio do caminho, que é do meu colega, né? Que apelos são esses, né? Do toque, ou não me toque, por favor. Que barulho é esse? Eu não suporto essa luz, eu não suporto esse som. Né? São muitos apelos que surgem no cotidiano da escola e que não pode ser respondido pela ótica do eu sei. A gente não sabe de nada. Né? A gente precisa... o transtorno do espectro autista nos fala muito disso, de olhar o autismo como um espectro, né? De olhar o autismo como singular a cada um. Mas aí, acho que não só o autismo é o espectro, todos nós somos espectros, todos nós somos singulares. Então, um ato educativo que pensa em moldar, impor ou convidar sempre da mesma forma é um ato educativo da ordem da exclusão e não da ordem do acolhimento, da hospitalidade.